vamos lá. Hoje o assunto vai ser as obsessões como rituais para obter segurança. A gente falou sobre a questão de pessoas que precisam da rotina rígida e firme, né? Para se sentir seguro, porque na verdade foram ausências, né? De atitudes emocionais não atendidas. Então hoje a gente vai continuar falando sobre as obsessões que os adultos adquirem na vida adulta, que corresponde a uma ausência emocional não atendida ali na infância, né? Uma ferida emocional não atendida ali na infância. E a Laura Gutman fala o seguinte: as obsessões também são bunkers possíveis. O que são bunkers? Para quem não pegou, os bunkers ela chama que são escudos de proteção que a gente enxerga durante a nossa vida e a gente vai tomando alguns comportamentos como se fossem esses escudos, tá? Bunkers, ela se refere àqueles locais que existem mais nos Estados Unidos, em cidades onde existe furacão, onde as pessoas vão para aqueles alçapões, sabe? Quando vai para aquele alçapão para se proteger do vento, do furacão. Então, esses são os bunkers, o local onde você se esconde para proteção, tá? E ela fala que as obsessões são bunkers. E ela explica assim: é uma resposta inteligente, que os bunkers é uma resposta inteligente ao caos emocional do qual viemos. Para não cair em um desequilíbrio similar ao da nossa mãe, aumentamos o controle ao máximo de nossa capacidade. Vou continuar lendo, depois eu explico, tá? Os rituais são extremamente necessários quando somos crianças. Ela está dizendo da rotina, o quanto é importante uma rotina dentro de casa. A repetição de certas ações se transforma em parâmetros confiáveis quando as crianças ainda não dominam os conceitos de tempo e espaço. Por exemplo, saber que a mamãe volta do trabalho quando estamos tomando lanche é uma referência confiável. Se nossa mãe era tão imprevisível que era impossível comprovar o que ela dizia, que o que ela dizia era coerente, é lógico que, ao nos tornarmos adultos, inventaremos rituais que nos devolvam uma porção dessa segurança tão desejada. Olha que louco. As obsessões, nesse sentido, são uma maneira de gerar rituais com o propósito de nos acalmar. Então, o que ela está dizendo aqui? A criança, ela precisa de rotina, tá? Eu sempre falo isso nos meus atendimentos e até para amigas minhas que são grávidas, que o bebê nasce, né? E o bebê às vezes está muito agitado, muito inquieto, tem dificuldade para dormir. A criança, ela necessita de rotina. A rotina é extremamente importante para o desenvolvimento, não só cognitivo, mas principalmente emocional. Controle de segurança. Entenda, quando eu digo rotina, eu não digo rotina de horário, tá? 8 horas acorda, 10 horas toma um banho, 11 horas come uma fruta. A gente precisa dos horários, nós adultos precisamos dos horários para a gente conseguir manter a rotina. A criança, ela precisa da rotina dos acontecimentos. Então, quando eu acordo, eu venho pro peito, depois do peito eu vou para trocar a fralda, depois da fralda eu vou tomar um solzinho, depois do solzinho eu vou pro peito de novo, depois do peito minha mãe leva para passear, depois eu deito no berço e eu durmo, entende? Ou eu sempre escuto uma musiquinha, depois dessa musiquinha vem o banho. A criança, ela não tem noção de tempo e de espaço, horário, né? Mas ela tem noção dos acontecimentos. Então, a movimentação. Quando a minha mãe começa a pegar as coisas no quarto, sempre pega as coisas, enche a banheira, eu sei que logo depois vem o banho. Tudo isso gera rotina, que gera segurança para a criança, tá? Então, ela está dizendo que a gente precisa disso. E quando uma criança cresce num ambiente onde essa rotina não é bem estabelecida, ou seja, a vida da família é uma loucura, a criança acorda cada hora num horário, um dia toma banho de manhã, outro dia toma banho à tarde, às vezes a mãe faz chantala de manhã, às vezes não faz nada no dia inteiro, né? Às vezes vai para casa da avó, tem dia que passa em casa, tem dia que passa na casa do amigo. É sempre
uma incógnita o dia e não tem uma rotina pré-estabelecida, isso gera um desamor, ou seja, gera uma carência emocional na criança, que vai refletir, além dos desafios de comportamento dessa criança quando ela se tornar mais velha, com 2, 3, 4 anos, também na fase adulta como obsessões. Entenderam? É isso que ela está querendo dizer aqui. E essas obsessões... Ai, Gabi, que tipo de obsessão? Toque, pessoas que comiam carne, por exemplo, e de repente viram vegetarianas rigorosas, né? E não sabem por quê, decidi não comer mais carne, não quero mais comer carne. E digo assim, não são todos os casos, tá? Mas são pessoas que tomam decisões muito rígidas para a vida. Por exemplo, vou começar a fazer exercício físico e aquilo vai ser rígido, eu vou precisar acordar todo dia às 6 horas da manhã, não importa a hora que eu vou dormir. Aí a pessoa coloca aquilo como uma meta rígida. É ruim? Não, às vezes é boa, né? Às vezes a meta é boa. Por exemplo, falam que carne não é saudável, então decidir não comer carne vai fazer bem pra mim. Então não tô dizendo que as obsessões são ruins. Decidir fazer exercício todo dia, 6 horas da manhã, independente se faça chuva, faça sol, se eu dormir, se eu não dormir, também não é ruim, certo? Porque o exercício vai fazer bem pra mim. O que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é que a decisão da rigidez, da obsessão, que às vezes ela vem em forma de doença, então transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, ou não vem em forma de doença, vem em forma de filosofias. Enfim, tudo isso são obsessões, e essas obsessões são oriundas de uma falta de rotina pré-estabelecida na infância, ou seja, um abandono materno, tá? É isso que ela tá dizendo. E ela fala assim: não se trata de uma doença, é uma resposta compensatória e confortável para superar o abandono e a falta de cuidado que sofreram na infância. O que as pessoas que têm toque merecem é que ninguém ache horrível o que acontece com elas, e sim que compreendam como foi horrível a sua infância, tá? É isso que a Laura diz. E ela continua assim: é verdade que as diferenças entre os cenários nos fornecem um máximo de ordem, mas são difíceis de detectar. Como perceber onde aparecem os bunkers, ou seja, as proteções que a gente cria, né? Se às vezes são conceitos, mas outras vezes são sentimentos sutis, mascarados no comportamento humano. Ou seja, cada um de nós, a gente cria bunkers diferentes para lidar com as nossas dores emocionais, né? Cada um de nós criou dentro da mente um jeito de sanar essa ferida emocional. E aqui a gente já trouxe vários tipos de bunkers, mas nesse capítulo ela está se referindo às obsessões. Então, pelo que você tem obsessão? Você já tomou decisões muito rigorosas e rígidas na sua vida? Porque você estava buscando se sentir melhor, buscando ter proteção, buscando se sentir alguém, buscando se sentir útil? É isso que ela está querendo dizer, tá? Essa rigidez excessiva, esses bunkers, essas tomadas de decisões diferentes podem ser recurso para você curar uma ferida emocional, tá? Uma dor por uma falta de... não é de atendimento, mas é uma falta de sentimentos não atendidos na infância, tá? Enquanto você era bebê, depois que você cresceu um pouquinho. E é assim com todo mundo, porque ninguém nos ensinou a sermos mães diferentes. Como hoje é tão fácil a gente encontrar conteúdo, né? Lá atrás ninguém nos ensinou, assim como ninguém ensinou os nossos pais, tá? Então é por isso que hoje a gente acaba tendo esse tipo de comportamento. E ela diz assim: claro que precisamos da proteção da mamãe, mas isso teria de funcionar sem condições, porque as crianças não precisam retribuir o favor por não terem sido amparadas. Aqui há um engano. Nós, mães infantis ou famintas como consequência das nossas próprias infâncias, exigimos companhia e proteção dos nossos filhos por meio da lealdade que eles nos devotam. Em troca, nós lhe damos algumas migalhas de atenção. Olha que forte isso que ela diz, né?
a gente, querendo ou não, exige dos nossos filhos que eles tenham uma lealdade com a gente. Sou sua mãe, você tem que me respeitar. Sou sua mãe, você tem que me visitar. Sou sua mãe, você tem que vir até aqui, você tem que me atender, você tem que parar tudo que você está fazendo para atender as minhas necessidades, porque eu sou sua mãe. Mas ser mãe é não exigir nada em troca, o nosso amor é incondicional, tá? E às vezes a gente faz isso inconscientemente ou reproduz comportamento que a gente ouviu, que a gente viu, que a gente sentiu. A gente faz isso em cima dos nossos filhos, né? E acha que tá tudo certo, mas não tá tudo certo. Porque a gente faz deles pessoas dependentes totalmente da nossa emoção, tá? E a gente cria os nossos filhos com base naquilo que a gente recebeu e naquilo que nos faltou. Então, se me faltou alguma coisa na infância, hoje eu educo os meus filhos para suprir aquilo que faltou em mim e nem me dou conta disso, né? Eu falei um pouquinho disso ontem, na live de ontem, o quanto a gente às vezes educa os nossos filhos para que eles tenham aquilo que a gente não recebeu. E na verdade a gente está cuidando da nossa criança interior e não do nosso filho. Porque como a gente sabe que aquilo vai fazer falta para ele ou não? Fez falta para mim, mas eu sou uma pessoa, meu filho é outra pessoa. Se eu ficar educando meu filho para atender coisas que eu achei que seria legal eu ter recebido, ou se eu educo meu filho para não receber coisas que eu recebi, que eu não gostei na infância, eu tô cuidando de mim, eu não tô cuidando do meu filho. Tá fazendo sentido? Então eu preciso cuidar da minha criança. Para isso eu preciso olhar para o que a minha criança precisa. Para isso eu tenho que ter a sensibilidade de entender o que é que vai satisfazer a necessidade do meu filho. E parar de olhar só para dentro de mim inconscientemente, porque a gente educa o tempo todo inconscientemente, tá? Então é importante ter essa consciência. Então a reflexão de hoje é essa, tá? Quais são os bunkers que a gente carrega na nossa vida? Quais são os escudos de proteção? Quais são as decisões ou as ideias, às vezes exageradas, que você enquanto adulto toma e que na verdade você está buscando só uma rigidez por falta de rotina infantil? Né? Pessoas que às vezes são consideradas intolerantes demais, ou pessoas que são consideradas vulneráveis demais, que mudam com frequência, mães, né, que tomam decisões diferentes demais a cada instante. Uma hora é vegetariana, na outra hora só come carne, na outra hora busca medicinas alternativas para cuidar do corpo, na outra hora já gosta só da alopatia, enfim, sabe, essas invariáveis que a gente tem na vida. Essas invariáveis, elas estão comunicando para você de que tem uma ferida aí dentro não atendida e você está buscando rigidez. E como você não sabe onde encontrar, a gente pula de galho em galho. E às vezes a gente se torna muito rígido em algumas decisões, muito criterioso em algumas decisões, porque o que a gente quer é tampar essas lacunas que foram formadas na infância, né? Buracos que foram formados na infância por uma educação não atendida de acordo com o que a gente precisava, tá? Então, gente, rotina é muito difícil, é muito importante. É que eu li ali difícil. Rotina é muito importante. A criança precisa da rotina. Ela precisa entender o que acontece depois que ela acorda, depois que ela toma café, depois que ela vai para a escola, depois que ela chega da escola, depois que ela mama, depois que ela assiste um desenho, depois que ela faz uma atividade. Ela precisa saber o que vai acontecer. Isso gera segurança. Então, pais que não têm rotina pré-estabelecidas, pai que a vida é uma loucura, né? Correria, dia a dia, uma hora é um que pega o filho na escola, outra hora é o outro, uma hora vocês saem depois da escola, outra hora não. Pais que não conseguem ter uma rotina estabelecida, vocês podem estar provocando uma lacuna gigantesca na vida emocional dos seus filhos, e vai refletir quando ele tiver 4, quando ele tiver 5, e vai refletir mais ainda em obsessões quando ele for adolescente e na vida adulta. Então a gente precisa mudar as nossas vidas hoje para educar os nossos filhos emocionalmente saudáveis amanhã, certo? Sem mencionar que a gente colhe coisas boas hoje já. Mas além de colher boas hoje, a gente cria adultos extraordinários lá na frente, que é o que a gente quer como pai, como mãe, eu tenho certeza disso, né? A Patrícia diz assim: faz todo sentido, empatia e fazer os que ela quer que seja feito e não o que queremos para nós. Como identificar? Isso que é mais difícil. Sim, a Laura diz aqui que é muito difícil identificar os bunkers. Alguns estão bem claros, outros são sutis.
Por isso que é um estudo, um aprofundamento da nossa criança interior, entender cada atitude que a gente toma, por que eu tô tomando isso, por que eu tô fazendo aquilo, é uma reflexão, uma busca mesmo por respostas, né? O treinamento que teve sábado, ele é um descobrimento, né? É descobrir a sua criança interior. Por isso que ele é tão revelador, tão transformador. O treinamento que eu fiz sábado, na verdade, ele deveria ser de 2 ou 3 dias. Quando eu criei ele tinha conteúdo para 2 dias inteiros de imersão. Mas eu reduzi para conseguir ter mais acesso aí das pessoas, né? E o treinamento Conexão Pais e Filhos, ele é uma busca incessante pela nossa identidade verdadeira, né? Entender, nos libertar emocionalmente dos nossos pais, para que a gente possa amá-los do jeito que eles merecem ser amados e para que a gente possa criar os nossos filhos do jeito que eles merecem ser criados. E é liberdade emocional. Tá certo, gente? Paty, o que eu tenho para dizer para você? Nunca pare de se perguntar, de refletir sobre a sua vida, entender as suas ações e reações. Olhe para os seus pais, qual foi a relação deles com seus avós, né? Como está sendo, se eles ainda têm essa relação, né? E buscar essas respostas, certo? Aqui em outros conteúdos de outras pessoas, fazendo treinamento. Gente, treinamento é investimento, tá? Treinamento é investimento. Tem muita gente que fala assim, não tenho condições agora para fazer esse treinamento, não tenho tempo, não tenho como fazer o dia inteiro, deixar os meus filhos. É investimento, tá? A gente tem que dar um jeito, vai valer a pena. Podem conversar, procurem as pessoas que fizeram o treinamento sábado e perguntem para elas se não valeu a pena. A gente precisa investir nisso, isso é liberdade nossa, tá? É liberdade pra gente viver ainda melhor essa vida que Deus nos proporcionou. Então, se a gente não se dedicar a isso, a gente não vai encontrar as respostas, certo? Porque não é fácil mesmo, mas é possível, é desafiador e possível. Sempre faço esses treinamentos, Renata, né? Renata, não ia fazer mais o Conexão Pais e Filhos, pelo menos não aqui em Londrina, mas eu fui encorajada no último treinamento a não desistir, porque quem participou quer levar os avós, quer levar o marido, quer levar o irmão, quer levar a tia, quer levar a amiga, quer levar todo mundo. E eles pediram, pelo amor de Deus, para eu fazer mais um, porque eles precisam colocar outras pessoas para fazer esse treinamento. Então eu decidi criar uma edição única o ano que vem. Não sei se ainda vai ser em maio do ano que vem, ou talvez no segundo semestre, mas eu vou fazer uma edição ano que vem, sim, 2020. Então fiquem atentos, quem tiver interesse, não percam a oportunidade de fazer o Conexão Pais e Filhos, tá? Assim como o workshop em disciplina positiva também, que é um complemento desse e é maravilhoso também, tá? Obrigada pelas palavras de encorajamento que vocês estão escrevendo aqui. Gente, e é isso. Amanhã a gente traz mais um conteúdo para falar um pouquinho sobre essa liberdade emocional, tá? Sobre esse conteúdo aqui de Bunkers. Amanhã nós vamos falar sobre o medo infantil e a lealdade, a questão do falso líder. Assuntos complexos, mas que vai valer a pena, que vai fazer a gente crescer aí como pessoa e principalmente como pai, como mãe. Um beijo, até amanhã. Fui!